Estamos vivendo a era de ouro das descobertas desses antigos animais. E no mundo todo, uma nova geração inteira de dinossauros, por exemplo, vem sendo revelada. Dos gigantes imensos e matadores letais aos estranhos e magníficos. Da América do Norte, Madagascar, da América do Sul e a Mongólia. Nos últimos anos, descobrimos os fósseis mais extraordinários, extremamente preservados e admiravelmente intactos. Usando a nossa tecnologia avançada de geração de imagens, conseguimos investigar mais fundo e revelar muitas mais coisas. Ela nos dá a primeira visão verdadeiramente global desses animais incríveis. Este é o planeta pré-histórico. O Carcharodontosaurus ou Carcharodontosaurus foi um dos maiores e temíveis terópodes predadores que já existiu no nordeste da África, aproximadamente 127 a 89 milhões de anos no período Cretáceo-Barreano ao Turiano da Era Mesozoica. Esse dinossauro é considerado como um animal dentro do clado Carnossauria, ou seja, são animais terópodes caracterizados do período Cretáceo e Jurássico. Viveram principalmente da América do Sul e na América do Norte, e são animais terópodes que se alimentam de carne de outros animais, caracterizando assim uma alimentação carnívora, típica de dinossauros terópodes. O Carcharodontosaurus viveu no norte da África e nordeste do Brasil. Ambas as espécies conhecidas de Carcharodontossauro estão entre os maiores e mais pesados terópodes carnívoros. São maiores até mesmo do que o Tyrannosaurus, porém era menor do que o seu primo Giganotosaurus. Seu nome significa lagarto com dente de tubarão, referente aos seus dentes serem serrilhados como de um tubarão branco. E curiosamente, o gênero do tubarão branco é o Carcharodon, que significa dentes serrilhados, homenageando assim ao extinto animal Carcharodontosaurus. As estimativas da primeira espécie descoberta em 1924 atingia em torno de 4 metros de altura, 12 metros de comprimento e pesava em torno de 4,6 a 7,2 toneladas de massa. Já as estimativas da segunda espécie foi descoberto no ano de 1995. Ele atingia em torno de mais de 3 metros de altura, 10 a 11 metros de comprimento e pesava em torno de 4 a 5,2 toneladas de massa. O crânio do Carcharodontosaurus da espécie Saharicus era relativamente grande comparado com o crânio do Tyrannosaurus. Podia chegar em torno de 1,42 a 1,60 metros de comprimento. Embora o tamanho do seu crânio rivalizasse ao crânio do Tyrannosaurus, o seu cérebro era menos compatível, ou seja, a sua inteligência não ficava muito para trás dos outros dinossauros, ficando para trás somente com os terópodes mais inteligentes, como os Tyrannosaurídeos e Dromaeosaurídeos, por exemplo. A pequena cavidade cerebral do animal sugere que o cérebro dele tinha um tamanho aproximadamente a metade do tamanho do Tyrannosaurus. O seu cérebro era semelhante ao do seu primo distante Allosaurus, com proporções típicas de répteis não avianos, como tartarugas e crocodilos, e bem diferente do cérebro das aves do que deveria ser. Esse predador poderia caçar orientando-se visualmente devido à presença de grandes nervos ópticos, utilizando sua visão estereoscópica, que ocorre em muitos animais com 2 pontos de visão e também no ser humano, por exemplo, para detectar profundamente e calcular distâncias. Seus fortes braços eram relativamente curtos, terminando com patas, ou seja, as mãos, com 3 dedos com garras. A sua grande cabeça e triangular possuía uma enorme mandíbula com dentes de 20 centímetros. Eram longos, serrilhados,
e fortemente parecidos com dentes de tubarão branco. Esses dentes achatados lateralmente cortavam carne com bastante eficiência. Uma mordida bem dada pelo Carcharodontossauro seria capaz de causar ferimentos em pouco tempo. Variam-se incapacitados pela perda de sangue, e isso faria com que a sua presa ficasse letárgico e desorientado, permitindo que o Carcharodontossauro se aproximasse facilmente e finalizasse o animal. O Carcharodontosaurus foi o principal temível predador de 7 toneladas que existiu no início do período Cretáceo Superior do norte da África e no Brasil. Mesmo que ele tenha dividido o ambiente com os maiores do que ele, como os Spinossauros da África e o Oxalaia do Brasil, o Carcharodontossauro era o maior predador terrestre do ambiente, já que o Spinossauros e o Oxalaia ambos são predadores adaptados para a vida semiaquática. Certamente, pelo seu tamanho avantajado, ele tinha a capacidade de se alimentar de grandes animais como saurópodes. Embora a caça cooperativa, ou seja, difícil de provar em animais extintos, é possível que o Carcharodontossauro caçasse em grupo, que seriam capazes de causar ferimentos cortantes e infectadas, enfraquecer e eventualmente derrubar até mesmo um dos maiores saurópodes, como o Aegyptosaurus. Calcula-se, baseando na força de suas maxilas, pescoço e no centro da massa corporal do animal, ele conseguiria levantar animais quase 425 kg de peso em sua mandíbula, com base na força de sua boca. Os primeiros fósseis descobertos na formação geológica Intercalação Continental, na Argélia, foi os seus 2 dentes encontrados no ano de 1924. Seus dentes foram descritos pelos cientistas Deperet e Sarvone no ano de 1925, descrevendo o animal como um pertencente ao gênero Megalosaurus, Megalosaurus saharicus. Em 1931, o paleontólogo alemão Ernest Strome reportou as partes de um crânio e de um esqueleto da formação Bahari do Egito, originalmente escavado no ano de 1914. Os dentes desse novo achado tinham características compatíveis com aquelas descritas pelos cientistas Deperet e Sarvone, mas o Ernest achou necessário criar um novo gênero para esse gigante lagarto, batizando de Carcharodontosaurus saharicus. Os fósseis de Carcharodontosaurus do Ernest Strome foram bombardeados juntamente com os fósseis de Spinosaurus aegyptiacus durante a Segunda Guerra Mundial em 1944, mas em 1995 foi descoberto o crânio mais completo encontrado na formação Kem-Kem em Marrocos, durante uma expedição liderada pelo paleontólogo norte-americano Paul Callisto Sereno em 1995, próximo do local onde seus 2 primeiros dentes haviam sido encontrados. Em 2007, o Brusset e o Sereno designaram este mesmo novo crânio como neótipo da espécie e também nomearam este mesmo novo crânio como uma segunda espécie de Carcharodontossauro de Iguidense, encontrado na formação Ekar no Níger, que difere de Carcharodontosaurus saharicus em aspecto na maxila, dente e caixa craniana do animal. Ambos essas 2 espécies de Carcharodontosaurus conviveram entre si, junto com o grande Spinossaurídeo Spinosaurus e o Abelisaurídeo Rugops. Dentes encontrados nos estados do Maranhão, no Brasil, também já foram atribuídos ao Carcharodontosaurus. Na verdade, alguns fósseis encontrados foram atribuídos ao Carcharodontosaurus, ou pelo menos era o outro animal da mesma família em outras regiões do Brasil. Mas esses materiais foram logo reinterpretados e percebeu-se que se tratava de outro grupo de dinossauros.
O Carcharodontosaurus pertence a uma família de dinossauros terópodes de grande porte, chamado Carcharodontosauridae, que indicam um clado dentro de Carnossauria. E dentro dessa família inclui alguns dos maiores predadores terrestres, como o Giganotosaurus, o Mapusaurus, o próprio Carcharodontosaurus e o Tiranotitan. E talvez você deve conhecer o mais recente Meraxes gigas, descrito no ano de 2022.